turminha do meu coração, ciclo do nitrogênio. Nitrogênio é um dos principais elementos da vida. Pois é, ele compõe 78% da nossa atmosfera terrestre, além de estar presente na maioria dos seres vivos, além de rochas e oceanos. Apesar de importante para a sobrevivência de todo o organismo, a maioria não é capaz de retirá-lo da atmosfera. Por isso é preciso que as bactérias nos deem uma força com isso. Através delas, nós temos o ciclo do nitrogênio. A primeira etapa é a fixação. Ela ocorre por meio de bactérias, como as do gênero Rhizibium, as quais vivem em raízes das plantas leguminosas como feijão. Essas bactérias formam nódulos na região das raízes das plantas, onde captam o nitrogênio, transformando-o em amônia, que é utilizada por ela mesma. Outra maneira para ocorrer a fixação é por meio de descargas elétricas, onde a energia liberada ajuda a penetrar o nitrogênio no solo. A segunda etapa é a amonização, e ocorre da decomposição de matéria orgânica que libera NH3 e, quando combinado com a água, forma o quê? O íon amônio. Outra etapa é a nitrificação, e ela ocorre em duas partes. A primeira é a nitrosação, e ocorre quando as bactérias nitrossomonas transformam o íon amônio em nitrito. Porém, esse nitrito não faz bem às plantas, e assim entramos na nitratação, a segunda parte. E ocorre quando as bactérias do gênero Nitrobacter fazem a oxidação do nitrito e transformam-o em nitrato, que será facilmente absorvido pelas raízes das plantas. A última etapa do ciclo é desnitrificação, na qual as bactérias do solo, chamadas desnitrificantes, utilizam os nitratos para destrificar o nitrogênio, transformando-o novamente em gás de nitrogênio e enviando-o para a atmosfera, completando assim o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, gente, é um gazinho presente no ar que a gente respira, mas as plantinhas e os bichinhos não conseguem usar ele direto. Então entra em cena quem? As bactérias bacanas, que são um tipo de jazz da balada. Pois é, essas bactérias transformam o nitrogênio do ar em algo chamado amônia, que é mais fácil de usar, entendeu? Aí as plantas entram nessa pista de dança e pegam a amônia para crescerem bonitas e fortes. Mas o ciclo não para por aí. Tem a galera decompositora que entra depois da festa. Ela quebra os restos mortos das plantas e animais, devolvendo o nitrogênio para o chão. E isso é como se fosse a ressaca da festa, limpando tudo para começar de novo. E aí temos o nitrogênio de volta ao ar, pronto para recomeçar a festa da vida. É assim que a natureza garante que esse elemento essencial fique circulando por aí de uma forma que todos possam aproveitar. O ciclo do nitrogênio é como uma batida constante da música da vida na Terra. E agora você já está craque nessa dança da natureza? Professora, eu ainda estou meio confuso sobre essa parada do ciclo do nitrogênio. Para que exatamente as plantas precisam dele? Boa pergunta, Lucas. As plantas precisam do nitrogênio para crescerem saudáveis e fazerem a fotossíntese. O nitrogênio é como o alimento delas, entendeu? É como quando a gente come para ter energia. As plantas precisam do nitrogênio para crescerem e se manterem verdes e bonitas. Entendeu? Professora, mas como as bactérias transformam o nitrogênio do ar em algo que as plantas possam usar? Ótima pergunta, Ana. As bactérias têm um superpoder chamado fixação de nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio do ar e transformam em amônia. Que é como um tipo de comida para as plantas. Então, as plantas podem absorver essa amônia pelas raízes e aí usar como nutrientes. Professora, e quando as plantas e os animais morrem, como o nitrogênio volta para o ciclo? Excelente pergunta, Pedro. Olha, quando as plantas e os animais morrem, eles são decompostos por micro-organismos, como as bactérias e os fungos. Esses decompositores transformam as proteínas
e outras partes dos organismos mortos em amônia e outros compostos nitrogenados. Assim, o nitrogênio volta para o solo, pronto para ser usado novamente pelas plantas. Entendeu? Professora, isso significa que o ciclo do nitrogênio é como uma festa que nunca acaba? Claro, você pegou a ideia direitinho. O ciclo do nitrogênio é como uma festa constante da natureza, onde o nitrogênio é o convidado de honra que nunca deixa a pista de dança. Ele está sempre em movimento, garantindo que as plantas tenham o que precisam para crescer e que a vida na Terra continue pulsando. Ô, professora, hoje vai ter cordel sobre o ciclo do nitrogênio? Hoje vai ter sim, Rafael, vai ter cordel. Inclusive, vou fazer um cordel sobre o ciclo do nitrogênio logo após esta conversa, porque eu sou uma repentista. Vai ser uma forma bem legal de aprendermos mais sobre este conteúdo. Música, maestro! No reino da natureza, há um ciclo esperto que faz a vida na Terra um negócio bem certo. É o ciclo do nitrogênio, sem medo de errar. Vou contar essa história, então preste atenção para 10 tirar. Lá no céu azul, o nitrogênio está solto, mas as plantas coitadinhas desse gás têm um gosto. Elas não podem pegar direto do ar, precisa de uma ajudazinha para se alimentar. Entre cenas, as bactérias pequenas e bacanas, elas têm um truque, são verdadeiras artimanhas. Transformam o nitrogênio do ar com destreza em amônia, um presente para a natureza. As plantas agradecem e crescem contentes com a amônia que as bactérias tornam presentes. Verdes e viçosas, um espetáculo de cores. É assim que o ciclo ajuda a fazer flores. Mas a festa não para, tem mais para contar. Quando plantas e animais começam a cansar, eles morrem, mas o ciclo continua com os decompositores, uma turma muito sua. Bactérias e fungos, eles são os heróis, transformam os restos mortos em nutrientes milagrosos. O nitrogênio volta ao solo, pronto para agir. É assim que a vida continua a sorrir. E assim, amigos e amigas, termina o meu cordel. Espero que tenha aprendido. Isso é o que vale ser fiel. O ciclo do nitrogênio, uma história sem fim. Na dança da natureza, ele é o rei do nosso jardim. Legal, professora, amei o cordel. A senhora é muito legal. Bom, a professora pode citar alguma curiosidade sobre o gás de nitrogênio? Claro, Isabela, eu vou citar assim. O nitrogênio é usado em um monte de coisas legais. Sabia que ele é usado para fazer alimentos em pacotes durante mais tempo? O nitrogênio ajuda a preservar a comida, mantendo ela fresca por mais tempo. É como um super-herói dos alimentos. Professora, o que a gente precisa realmente saber sobre o ciclo do nitrogênio para a prova? Ótima pergunta, Luiz. Na prova é importante entender como o nitrogênio é essencial para as plantas, como as bactérias ajudam a transformá-lo em algo que as plantas possam usar e como ele retorna ao ciclo quando as coisas morrem e são decompostas. Também é bom saber que o ciclo do nitrogênio é uma festa constante na natureza, mantendo tudo vivo e saudável. Legal, professora, obrigada. Não há de quê. Tudo bem, então. E para finalizar, o nitrogênio é um elemento essencial, presente nas moléculas de aminoácidos, unidades constituintes das proteínas, e nas bases nitrogenadas, que compõem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Lembra? Portanto, ele está sempre associado aos processos vitais dos seres vivos. O ar atmosférico é composto por cerca de 78% de nitrogênio molecular, representando um vasto reservatório desse gás. No entanto, a maioria dos organismos não conseguem usar diretamente o nitrogênio atmosférico e incorporá-lo às suas moléculas biológicas. Esse papel crucial é desempenhado por alguns micro-organismos capazes de converter o nitrogênio do ar em substâncias utilizáveis pelos seres vivos, fechando assim o ciclo. Sem esses micro-organismos, a vida, como a conhecemos, não seria possível.
para entender o ciclo do nitrogênio, acompanhe o meu raciocínio. Essa aqui, representação esquemática, ilustra aqui as etapas desse ciclo. Fixação de nitrogênio. Gente, a fixação de nitrogênio é um processo de retirar o nitrogênio da atmosfera, onde está na forma gasosa, e incorporá-lo ao solo, geralmente na forma de quê? De amônia, certo? Isso é realizado por bactérias fixadoras, como as do gênero Azotobacter, e cianobactérias aquáticas, como as do gênero Anabaena, certo? Também são cruciais as bactérias do gênero Rhizóbio, que vivem aí em simbiose nas raízes de plantas leguminosas como feijão e a soja, ok? Utilização pelas plantas. A amônia, gente, a amônia produzida pelas bactérias é absorvida pelas plantas e utilizada na síntese de compostos orgânicos nitrogenados, como aminoácidos e bases nitrogenadas, componentes aí dos ácidos nucleicos, ok? Retorno ao ciclo, ó. Parte do material orgânico produzido pelas plantas é consumido por herbívoros e posteriormente retorna ao solo na forma de excrementos e restos orgânicos. Então, outras bactérias, conhecidas como decompositoras, transformam esses resíduos em amônia novamente, fechando o ciclo e disponibilizando o nitrogênio para novas plantas. Fixação atmosférica adicional. Bem, além da fixação biológica, há uma fixação atmosférica de nitrogênio gasoso em pequena escala por meio de fenômenos ionizantes, como radiações cósmicas e descargas elétricas, os raios, certo? Que convertem o nitrogênio em óxidos de nitrogênio. Fixação industrial. O nitrogênio atmosférico também pode ser fixado industrialmente para a produção de fertilizantes, processo importante, né, gente, para a agricultura aí moderna. Quanto a descobertas mais recentes, a pesquisa continua a avançar no entendimento do ciclo do nitrogênio, principalmente em como as atividades humanas, como a agricultura intensiva e a poluição afetam esse ciclo e o ecossistema global. A conscientização sobre a importância da gestão responsável do nitrogênio é crescente, pois ele desempenha um papel crítico na saúde do nosso planeta. Portanto, a educação e a pesquisa sobre o ciclo do nitrogênio são fundamentais para lidar com os desafios ambientais atuais. Até a próxima aula!